alguns relatórios financeiros e contábeis, a gente precisa saber qual é o valor do saldo final do exercício anterior para a gente poder comparar com o período que a gente está trabalhando. Aqui, a gente tem uma base que começa em 2020, certo? Ela não tem dados de 2019, então, se eu fosse comparar aqui, ó, o saldo final de janeiro com o período anterior, na verdade foi 100% porque não existe nada em 2019. A mesma coisa em fevereiro, não tem nada para comparar com 2019 e assim sucessivamente. Quando eu chego em 2021, eu agora já tenho dados para poder comparar com o ano anterior. Então, por exemplo, eu tenho aqui o saldo final de janeiro, que é 167, e eu quero comparar com 2020, que é 218 aqui. A mesma coisa eu gostaria de comparar em fevereiro, março e assim sucessivamente até dezembro. Quando começar o ano seguinte, vou fazer o mesmo comparativo do período anterior, tá bom? Para isso, eu vou precisar da minha medida de saldo final, que eu já expliquei aqui em outro vídeo como criar saldo final e o saldo final inicial aqui no Power BI. E eu vou também precisar da minha tabela de calendário, que eu também mostrei já como criar a tabela de calendário utilizando uma função que eu disponibilizo lá no meu repositório do GitHub. Bom, eu vou criar aqui a medida. Botão direito, movimento, nova medida. Vou chamar aqui, ó, valor último. Na verdade, vou botar saldo final último exercício. Shift Enter. Primeiro, eu preciso de uma data de referência para poder identificar qual é de qual período eu estou falando, ou seja, em qual período eu estou em contexto. Nesse caso aqui, eu estaria em 2020. Deixa eu copiar aqui. Vou abrir aqui. Nesse caso aqui, eu estaria em janeiro de 2020, maio de 2020, e assim eu preciso saber qual é o período que eu estou para poder comparar com o último exercício. Voltar lá. De novo. Bom, então primeiro eu preciso dessa data de referência aqui, data ref. A data ref nada mais é do que a data máxima do meu período, ou melhor, a gente vai trabalhar com a data mínima do meu período, que seria o D calendário, porque aí eu quero saber, ó, qual é a data mínima do D calendário data, com base no meu contexto. Então, aqui abril seria 1 de abril, aqui seria março, então eu vou querer trabalhar em cima dessa data aqui. Agora eu vou querer saber aqui, vou criar mais uma variável, tá? E vou chamar ela aqui de última data. Na verdade, data, último exercício. Que vai ser a data final do último exercício. Então, para eu poder retornar essa data, eu vou usar uma função aqui chamada dateAdd, onde eu vou informar onde está minha tabela de calendário, com a coluna data, vírgula, shift enter. Vou falar quantos intervalos vai ser retornado dentro dessa data aí de contexto que eu estou trabalhando. E eu vou retornar aqui a quantidade de meses que eu estou tendo na data ref. Então, eu quero saber qual é o mês. Então, se eu tiver no mês 8, ele vai pegar aquele período e movimentar 8 meses para trás. Se eu estou no mês 6, vai movimentar 6 meses para trás. Então, eu boto aqui, ó, por isso que eu coloco aqui o sinal negativo, perdão, certo? Para eu poder retornar. Se eu deixar positivo, ele vai para frente. Bota aqui, ó, data ref, vírgula. E agora eu digo qual é o intervalo, se vai ser dia, meses ou ano. Nesse caso vai ser meses. Bom, isso aqui vai me retornar uma tabela com essa data em que eu adicionei. Se eu estou agora no mês 8, ele vai retornar 8 meses. E aí, 8 meses atrás, ele não vai retornar janeiro, ele vai retornar dezembro. Mas o que exatamente ele vai retornar? Se eu estou dando a referência o dia 1 de janeiro, perdão, 1 de julho aqui de 2020, ele vai movimentar-se 7 meses atrás, que iria ser dezembro, e retornar os dias de todo aquele mês que eu estou referenciando, que seria o mês de dezembro. Tendo essa tabela agora, vou aqui criar uma variável chamada dcalc.
E vou fazer também um calculate do meu saldo final. Mas eu quero o saldo final daquele período em que eu estou referenciando aqui, ó, na data do último exercício. Data último exercício. Fecho o calculate. Retorno para o account. Puxo o saldo final do último exercício. E agora eu já consigo visualizar essa informação. Agora aqui, ó, eu já consigo comparar qual é o valor, ó, 167 comparado com o último exercício, né, aqui daquele período. Mesma coisa, ó, 2022. Eu já comparo aqui, ó, esse daqui com o valor do fechamento do último exercício. Agora fica mais fácil, que é só criar uma medida, nova medida, colocar aqui a variação percentual. Que essa variação percentual, eu vou colocar aqui, ó, que é uma medida, uma variável chamada V, saldo final, saldo final, que vai trazer o saldo final daquele período que eu estou em contexto. Depois vá ver último saldo, último exercício, igual a saldo último exercício. Vá ver cálculo e continua aqui. Em outros vídeos eu já expliquei o porquê eu não deixo tudo num canto só, num próprio cálculo, certo? E por que eu separo ela por variável? Eu faço isso exatamente para poder depurar a minha medida, caso ela esteja aparecendo com um número estranho, porque aí no resultado final eu escolho que eu quero trazer somente o saldo final ou somente o saldo do último exercício, para poder comparar esses valores. Então, tenha o costume de sempre separar as suas variáveis, as suas medidas por variáveis, tá bom? Nesse caso aqui, eu só preciso saber o divide da valor de saldo exercício menos de saldo final dividido no divide vai usar o segundo parâmetro para escolher o denominador, que nesse caso seria o V saldo do último exercício. Enter, fecha o divide, enter, coloco o return e retorno o V calc. Assim percentual. Aí aqui a gente já vê que ele aqui, do ano para o outro, ele. Opa, na verdade é o contrário, né? Saldo final não. Cadê? Parece percentual. Saldo final menos o saldo V saldo do exercício. Pronto, agora sim. Aí eu vejo aqui, ó, que ele cresceu 96%. Deixa eu transformar isso aqui em percentual, número de percentuais. Pronto, 95,7% desse período até de 2020 a 2021. Mas se a gente ver mês a mês, aqui foi 23%, reduziu 23%. Daqui ele cresceu 16%, daqui ele cresceu 28%. E assim sucessivamente nos meses do ano de 2021. Beleza?